Algo atravessou o sistema solar em 2025 e simplesmente não se comportou como deveria. Não seguiu padrões esperados, não respondeu às forças da mesma forma que objetos comuns e, por um breve momento, obrigou cientistas a admitirem algo desconfortável. Talvez não entendamos tão bem assim o que passa pelo nosso próprio quintal cósmico. Em poucos minutos, você vai entender por que esse evento não foi um caso isolado. Por que ele se conecta a outras descobertas feitas ao longo de 2025 e por que, quando juntamos todas elas, fica impossível tratar esse ano como apenas mais um avanço científico comum. O que emergiu foi um padrão, e padrões são perigosos quando começam a desafiar teorias consolidadas. O mais inquietante é que, quando os primeiros dados surgiram, ninguém entrou em pânico. Não houve alertas globais, nem manchetes apocalípticas. Mas nos bastidores da ciência, algo começou a incomodar. Porque não era só um objeto estranho. Era a sensação crescente de que várias áreas da astronomia estavam esbarrando nos mesmos limites ao mesmo tempo. Só agora vale colocar as peças no lugar. Em 2025, astrônomos confirmaram a passagem de um objeto interestelar pelo Sistema Solar, conhecido como 3I Atlas. Diferente de cometas tradicionais, ele não apresentava um comportamento típico de gelo sublimando de forma previsível. Sua trajetória hiperbólica indicava uma origem clara fora do Sistema Solar, mas suas propriedades físicas não se encaixavam confortavelmente nos modelos clássicos de objetos interestelares que havíamos construído até então. O 3I Atlas não era apenas visitante, ele era um problema conceitual. Esse foi o primeiro grande choque do ano. Pela terceira vez na história moderna, detectamos algo vindo de outro sistema estelar, mas desta vez com dados muito mais detalhados e desconfortáveis. Pequenas acelerações não explicadas, ausência clara de cauda cometária em certos momentos e uma composição ainda debatida levantaram uma pergunta incômoda. Será que estamos simplificando demais o que chamamos de objetos naturais vagando entre as estrelas? O 3I Atlas não trouxe respostas prontas, mas deixou algo muito mais valioso e perigoso, dúvidas bem fundamentadas. Enquanto isso, muito além da órbita dos planetas, outra frente da astronomia começava a mostrar sinais de tensão. Em 2025, o telescópio James Webb aprofundou suas observações de atmosferas de exoplanetas considerados potencialmente habitáveis. E os dados começaram a ficar estranhos, não por mostrarem algo espetacular demais, mas pelo contrário, pela frequência com que certas assinaturas químicas começaram a aparecer juntas, metano, dióxido de carbono e vapor d'água coexistindo em equilíbrio instável. Em modelos clássicos, isso exigiria processos ativos contínuos. Não é uma prova de vida, mas enfraquece drasticamente a ideia de que esses ambientes seriam raríssimos. Essa foi a segunda grande descoberta do ano. A percepção de que planetas com química ativa podem ser muito mais comuns do que imaginávamos. O impacto disso é profundo. Se ambientes complexos surgem com facilidade, então a vida deixa de ser uma exceção estatística extrema e passa a ser uma consequência plausível da física. 2025 não nos disse que existe vida lá fora, mas tornou cada vez mais difícil sustentar a ideia de que estamos sozinhos por pura improbabilidade. Ao mesmo tempo, o James Webb causava outro desconforto ainda maior, desta vez olhando para trás no tempo. Galáxias extremamente antigas, formadas pouco depois do Big Bang, apareceram grandes, estruturadas e surpreendentemente maduras. Não era um detalhe isolado. Vários objetos apresentavam o mesmo problema. Eles pareciam ter evoluído rápido demais para os modelos atuais de formação galáctica. Isso não derruba o Big Bang, mas aponta para algo igualmente perturbador.
Talvez os primeiros capítulos do universo tenham sido mais eficientes, mais densos e mais violentos do que supunhamos. Essa foi a terceira grande descoberta de 2025. A constatação de que nosso entendimento sobre o início do cosmos ainda está incompleto. Quando galáxias surgem organizadas cedo demais, isso significa que estamos subestimando processos fundamentais, como a formação de estrelas, a dinâmica da matéria escura ou a própria física dos primeiros instantes do universo. Não é um erro pequeno, é uma lacuna estrutural. Voltando ao nosso sistema solar, uma quarta descoberta começou a ganhar forma longe dos holofotes. Dados refinados de objetos próximos à Terra mostraram pequenas variações orbitais difíceis de prever com precisão absoluta. Nada ameaçador no curto prazo, mas suficiente para reacender um debate incômodo. O sistema solar interno pode ser mais dinâmico e menos estável do que gostamos de acreditar. A ideia de que tudo segue trajetórias perfeitamente calculáveis começa a falhar quando observamos esses desvios acumulados ao longo do tempo. Isso se conecta diretamente ao 3I Atlas, um objeto vindo de fora, interagindo com um sistema que talvez não seja tão previsível quanto pensamos. O sistema solar deixa de ser um relógio isolado e passa a ser parte de um fluxo maior, onde interações interestelares podem ser mais comuns do que supunhamos. 2025 não mostrou um perigo iminente, mas mostrou vulnerabilidade conceitual. A quinta grande descoberta do ano fecha esse ciclo de desconforto. Missões da NASA e de outras agências consolidaram evidências de que luas geladas, como Europa e Encélado, abrigam oceanos subterrâneos ativos, com troca de energia, química complexa e interação direta com o ambiente espacial. Não estamos falando de água parada, mas de sistemas dinâmicos, ambientes que, em qualquer outro contexto, seriam considerados fortes candidatos à vida microbiana. Quando juntamos tudo isso, o quadro muda completamente. Um objeto interestelar estranho atravessa nosso sistema. Exoplanetas mostram química ativa em abundância. Galáxias surgem cedo demais. O sistema solar se revela mais dinâmico do que confortável. Oceanos ocultos existem onde antes só víamos gelo. Separadamente, cada descoberta é fascinante. Juntas, elas contam uma história inquietante. 2025 começa a parecer o ano em que percebemos que o universo é mais ativo, mais conectado e menos previsível do que nossos modelos sugeriam. Não é que a ciência esteja errada, é que talvez ela esteja incompleta em pontos fundamentais. E isso é exatamente o tipo de percepção que precede grandes mudanças de paradigma. O 3I Atlas simboliza isso melhor do que qualquer outra descoberta. Um visitante de outro sistema estelar que não se encaixa perfeitamente nas categorias existentes. Ele não trouxe respostas, mas revelou limites. E quando a ciência encontra limites repetidamente, em áreas diferentes, isso não é coincidência, é um aviso. O mais inquietante é que essas descobertas não pertencem apenas ao passado recente. Elas apontam diretamente para o futuro, porque as missões, telescópios e projetos que vão investigar essas anomalias já estão em andamento. Novas observações, novos instrumentos e novas abordagens estão programados para os próximos anos, especialmente para 2026. Se 2025 foi o ano em que algo mudou silenciosamente, 2026 pode ser o ano em que essas mudanças se tornem impossíveis de ignorar. Novas missões para luas oceânicas, observações mais profundas de atmosferas exoplanetárias, monitoramento mais preciso de objetos interestelares e estudos mais agressivos do universo primordial estão prestes a acontecer. Talvez estejamos entrando em uma fase em que o universo deixa de ser apenas observado e passa a ser confrontado, e confrontos raramente preservam certezas antigas.
Se você chegou até aqui, comenta: qual dessas descobertas mais te inquieta? O objeto interestelar, os exoplanetas, as galáxias antigas, os oceanos ocultos ou a instabilidade silenciosa do sistema solar? Se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos olhar diretamente para 2026 e entender por que o que vem pela frente pode ser ainda mais perturbador do que tudo o que descobrimos até agora. O universo já deu sinais suficientes. A questão agora é se estamos prontos para entender o que eles significam.